Nós estamos há mais de 120 dias enfrentando a epidemia de coronavírus no Brasil, que estará escrita no futuro, nos livros de história, como uma das mais duras fases do ponto de vista sanitário e econômico deste país. Nós já temos hoje mais de 70 mil mortes. Em torno de 1.200 brasileiros estão morrendo a cada dia nestes últimos dias. E quando a gente para olhar e examinar o que fez o presidente da República deste país, Jair Bolsonaro, ao longo desses 120 dias, no que ele ajudou a combater esta pandemia. Vamos recordar que Bolsonaro, desde o primeiro dia, procura boicotar o isolamento social, que é a ferramenta mais poderosa para enfrentar a pandemia. Desde o primeiro dia, o presidente da República dá mau exemplo. Ele sai às ruas, incentiva as aglomerações, ele procura boicotar o uso da máscara, saindo com frequência para as ruas sem máscara e, portanto, dando o mau exemplo no combate à pandemia. Se tudo isso não bastasse, ele também não coordenou os esforços do país para garantir que o Brasil tivesse o número de testes necessários para mapear melhor a pandemia e, portanto, saber combater, não um voo cego, mas com dados mais precisos, a pandemia no país. Por fim, ele propagandeia dia e noite, de forma charlatã, o uso de um medicamento que não funciona para curar a Covid-19. Mais do que isto, ao vender a ilusão para uma parte da população e gerar uma enorme confusão em torno deste medicamento, ele transmite a ideia falsa de que as pessoas deveriam se cuidar menos porque há um medicamento para salvar as suas vidas. Este é o resumo da atuação de Bolsonaro diante da mais grave crise sanitária que este país viveu nas últimas décadas. Ele insiste em boicotar o isolamento social, propagandeia um remédio falso, boicota o uso de máscara, incentiva aglomerações. O que este presidente faz pelo Brasil? Qual é o ato dele para organizar um esforço nacional, uma coordenação nacional para conter a pandemia, para evitar que a pandemia se alastre e, portanto, para também ajudar a economia brasileira, que só será ajudada quando nós conseguirmos vencer a pandemia? Tinha até me esquecido, ele incentiva esta falsa guerra entre carreatas que querem abrir o comércio e aqueles que querem defender vidas. Não adianta nós precipitarmos a abertura do comércio enquanto o medo do vírus estiver rondando a vida das pessoas. Todos os economistas mais experientes dizem que a crise econômica causada pelo vírus passa a ser vencida com medidas durante a pandemia e com muito mais força quando a pandemia for vencida. Por tudo isto é que eu tenho dito em diversas falas públicas minhas: o maior problema que o Brasil enfrenta hoje é ser governado por Jair Bolsonaro. Nós precisamos terminar o governo Bolsonaro. Precisamos do impeachment de Bolsonaro, porque com o impeachment de Bolsonaro nós teremos a chance de novo de ter um governo racional neste país. Poderá ser um governo de diferentes espectros políticos, mas um governo que vai respeitar a ciência, que vai buscar repactuar este país e que vai procurar resolver os problemas dos brasileiros e não apostar no caos cada vez maior, que é o que está apostando Jair Bolsonaro. Por estas e por tantas outras, nós temos que ampliar a aliança de todos aqueles que querem o fim do governo Bolsonaro, o impeachment e uma nova eleição no nosso país.